pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do VascCast. Hoje, um episódio especial. A gente trouxe um grande cirurgião vascular, um colega nosso e agora uma estrela desse mundo. A gente está aqui com o Lucas Kanamori, ele é nosso amigo, cirurgião vascular, colega nosso, foi nosso aluno aqui do Vasc Review e, além de ter sido aprovado, né, na prova de título da SBACV, ele foi aprovado em primeiro lugar. Então, primeiramente, parabéns aí pela aprovação, mais ainda pelo primeiro lugar, e seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Cris e Renan. É um prazer estar aqui, então boa noite para vocês, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês foram meus R+, eu fico feliz de estar agora compartilhando aqui um pouquinho Muito legal. vocês nos seus trabalhos. Muito bacana. Beleza. Obrigado. A gente geralmente começa falando um pouquinho, né? Você contando pro pessoal um pouco da sua história, né? As suas decisões, o que você fez para chegar até aqui. Conta um pouquinho pra gente, Lucas. Bom, eu não sei muito bem da onde vocês querem que eu comece, assim, mas... Onde você fez faculdade? De onde você escolheu fazer a vascular? Por que você fez a preceptoria? Toda a sua vida. Vamos lá. Bom, eu vou começar um pouquinho antes, então, tá? Isso. Eu fiz um colégio internacional aqui em São Paulo, e daí, quando eu acabei o colégio, eu fiz cursinho, porque eu tinha que aprender basicamente tudo de novo, né? Química, física, coisa que eu não tinha tido de uma forma que cai no vestibular aqui. Daí isso foi toda uma transformação, né? Um aprendizado de estudo, aprendizado de fazer prova, que eu não estava acostumado a fazer coisas tipo de vestibular e tudo mais. E depois de um bocado de esforço aí, eu fiz Santa Casa, eu passei na Santa Casa, e foi uma experiência maravilhosa, assim, lá. Eu gostei muito, tenho muitas saudades de lá. E durante a formação na Santa Casa, a gente tem um certo contato com a vascular. Os chefes de lá são pessoas importantes, assim, eu conhecia eles, e foi lá que eu criei uma afinidade com a ideia de ser vascular, sabe? Eu fui da Liga de Vascular durante a faculdade, a gente passava umas visitas acadêmicas com os assistentes, bem acadêmicozão, assim mesmo, assim. Olhando retrospectivamente, eu acho que a gente era bem abobado, né? Não sabia nada, né? Não fazia ideia do que estava fazendo naquela enfermaria, tentando papar pulso de paciente que não tinha pulso, né? Mas aquilo ali foi muito bacana, foi decisivo, assim. E eu sempre gostei muito de pronto-socorro também. Acabei fazendo um trabalho durante a faculdade que era mais relacionado a trauma, mas era trauma de pelve, com embolização, então tinha uma relação com a vascular, para ver quando que era mais indicado fazer uma embolização num paciente com trauma pélvico grave ou não. E, bom, daí acabou a faculdade, eu parei um ano para ir para as Forças Armadas, fiquei um ano fora, eu fui para Manaus com alguns colegas, né, que foi uma experiência incrível, né, eu recomendo para todo mundo que pergunta. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu falo. Eu já volto nisso. Boa. E daí depois eu fiquei um ano parado, mas eu já tinha prestado a residência no último ano, daí eu passei, né? Daí eu acabei passando na Santa Casa e no HC também. Foi uma escolha super difícil, acabei indo pro HC, Hospital das Clínicas aqui da USP de São Paulo, só para ser mais claro, e acabei indo pro HC no ano seguinte, depois da Marinha, lá em Manaus. E também foi uma experiência ótima. Fiz o R1, R2. Daí depois do R1, R2, eu prestei vascular. Não passei o primeiro ano, fiquei parado um ano estudando, trabalhando. Foi um ano ótimo também, de autoconhecimento, de descanso. Consegui ver minha família, conseguir viajar, que foi muito bom, muito importante para mim, especialmente para entrar no R3 de vascular, que vocês, como eu, a gente sabe que não é uma coisa que se faz tranquilamente, assim, então é uma coisa que desgasta um bocado. Daí eu fiz o R3 e R4 no HC, e no final agora eu tô acabando a preceptoria de lá, que é o equivalente ao R5, né? E é isso, agora eu tô aqui. Beleza. Boa. E conta pro Renan que sabia aí. Conta um pouquinho das suas experiências. Como que é essa parte? Como Exército. foi essa parte do Exército? Você já tinha sido aprovado na residência? Ou você estudou nesse ano do Exército e
Esse momento que sai o resultado da residência e sai o resultado das Forças Armadas, ele se mistura. Ou seja, quando a gente se candidata e se voluntaria para servir, a prova da residência ainda não saiu o resultado. Então, é uma penumbra, assim, você se joga ali no escuro, mas você tem uma ideia de como você foi ou não foi, né? E eu me voluntariei para ir para Manaus porque eu queria sair de São Paulo um pouco, eu tava um pouco cansado da cidade, sabe, todo mundo falava muito bem, a gente vai com uma ideia de que vai ajudar a população ribeirinha, vai viajar e conhecer o norte, que é uma área no Brasil que infelizmente muita gente desconhece, né, mas é uma região brasileira absolutamente maravilhosa, fértil na parte cultural e de natureza nem se fala, né? Uma coisa impressionante. Então eu conheci uma área do Brasil que eu infelizmente negligenciava basicamente quando eu era mais novo e hoje em dia eu valorizo muito. Eu cresci muito nesse ano. Desse ano todo eu acho que eu passei 157 dias navegando, ou seja, eu estava embarcado, navegando, parando nas comunidades ribeirinhas e atendendo. E foi um ano excelente, assim, e tendo já sido aprovado e tendo trancado a residência, foi um ano ainda mais tranquilo ainda. Mas foi isso, depois foi ótimo. Muito legal. Legal. E aí, falando um pouquinho agora da residência, né, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, né, da USP de São Paulo, o que você considera, assim, seriam os pontos mais positivos? Se quiser falar pontos negativos, assim, ou que poderiam melhorar também, fica à vontade. Contar um pouco também da própria rotina pro pessoal, né? Eu sei que a gente conhece bastante, mas muita gente que ouve, gosta de ouvir como é que é o serviço, como é que funciona. Às vezes pensando mesmo em prestar a prova. Com certeza. Daí eu vou falar aqui, mas vocês entram, falam também. Eles foram meus R+, tá? Só pra... e aí a gente conviveu bastante tempo junto, aí eu era R3, eles eram R4. Então eu vou falar um pouquinho, mas se vocês acharem que é alguma coisa diferente, vocês interrompem, tá? Bom, a rotina é uma coisa bastante intensa, né? Você chega de manhã e você tem que cobrir tudo, né? Residente se desdobra, né? A gente, hoje em dia, né, se discute muito o que o residente deve fazer, o que o residente não deve fazer, onde são os limites, quando tem que descansar, quando tem que tirar férias, mas a gente se desdobra, né, e o que é uma pessoa vira duas, vira três, né, tem que estar em 4 lugares ao mesmo tempo, e a gente cresce muito com isso, né, você aprende a lidar com situações adversas, e é isso, é intenso. Do HC, o ponto positivo que eu vejo, sendo um hospital de alta complexidade, que drena de muito lugar, o que a gente tem de mais valoroso ali são os pacientes, né? São os pacientes. A complexidade dos pacientes. Então a gente ali no dia a dia, vendo cada paciente grave, complexo, e não só chega coisa grave, né? Chega coisa mais simples também, mas o espectro do tipo do paciente, o espectro das doenças, isso a gente aprende muito, acho que é o que tem mais valioso. A estrutura do hospital é uma coisa que no âmbito do SUS impressiona um pouco. Com certeza. Então apesar de ser SUS, a gente tem uma facilidade, não que tenha recurso abundante, não estou falando isso, mas a gente tem uma estrutura que você consegue recorrer, entendeu? Sim, com todas as dificuldades que se tem, mas você consegue recorrer, por exemplo, se você precisa de uma endoscopia, você consegue, depois de um pouquinho, fazer a endoscopia. Você precisa de uma tomografia, você consegue. Você precisa de uma ressonância, você consegue, com as dificuldades, né? Não estou falando que é fácil, mas é um hospital muito bem estruturado, assim. Sim. E a própria questão do material vascular também, né? Lógico que não tem tudo que existe no mundo particular, mas, poxa, vários tipos de endopróteses, às vezes precisa de um stent especial, né? A gente conseguia. O almoxarifado, né? Era bem completo. Material para embolização, mola a gente tinha bastante. Então, assim, eu acho que é um diferencial também a questão do material, né? Com certeza. Isso, na vascular especificamente, eu acho que uma das coisas que a gente tem de recurso é isso, né? A gente tem a nossa sala, a gente tem os nossos materiais, a gente vai atrás e consegue, isso aí é fruto de
dos chefes, né? Com obviamente. certeza. Foi muito trabalho, imagino eu, mas quando a gente chega lá e a gente tem a disponibilidade de stent, de guia, de catéter, de endoprótese, é uma coisa muito boa, assim. Eu acho que no HC do SUS talvez sejam alguns hospitais mais bem equipados com esses materiais, assim, sabe? Sim. Eu acho que um diferencial também, não sei se bom ou ruim, mas um diferencial é o plantão presencial, né? Que a maioria dos hospitais, mesmo fora de residência, né? O vascular, ele fica de sobreaviso, né? Isso... Lá, acho que acaba que... Lá você tem que estar presencial ali, o plantonista, tanto o residente quanto o assistente. Ficam dois, né? O chefe sempre está de plantão. Isso é um ponto que eu admiro muito, né? Porque... É cansativo, né? Mas... É muito cansativo. O nosso plantão, para quem não tá ouvindo, né? Na verdade, o nosso assistente, ele fica 24 horas de plantão, né? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. E é dentro do hospital, né? Para qualquer tipo de urgência, emergência que aparecer, intercorrência, eles têm que ficar lá. E o R3 fica presencial, né? E aí ficam por dia mais outro R3 de sobreaviso, né? De casa. Acho que agora não tem mais esse sobreaviso. Tem. E o R4 de sobreaviso. E o preceptor. Então, por dia tem um assistente presencial, um R3 presencial, o segundo R3, caso chegue uma urgência, né, muito, muito longa, duradoura, corre para o hospital. O R4 também, nessas situações, corre para o hospital. E geralmente também nessas situações o preceptor corre no hospital. Contando que, né, convenhamos, né, hoje são quatro residências de vascular. São quatro esse ano, de R3, e que vão passar a ser R4 e vão entrar mais 4 agora esse ano, ou seja, vão ser 8 residentes ao total com 2 preceptores. Eu acho, Cris, que isso que você falou é um ponto bem importante, mas ao meu ver, eu acho que o principal, que foi uma das coisas que mais me encorajou a continuar, a lutar para prestar, né, porque não é fácil passar na prova, né, foi a questão de que lá no HC, diferente do que é em muitos outros serviços, não existe uma diferença entre o vascular e o endovascular. Geralmente nos outros serviços, quando o pessoal comenta, existe uma diferença mesmo de chefes, parece que são equipes diferentes, serviços diferentes. Sim. O vascular e o endovascular. Então, muitas dessas pessoas que de outros serviços têm que prestar depois uma segunda prova para fazer o endovascular, né, como se fosse. Mas no HC, em nenhum momento existe nenhum tipo de diferenciação. São os mesmos chefes, a mesma equipe. E não existe o R+ de endovascular, né? Você já entra, né, na residência e é tudo a mesma coisa. É vascular e endovascular. Isso, para mim, eu acho que é o mais importante, né? Antigamente, né, na nossa época, eram 2 anos. Agora passou para 3 anos. Mas mesmo na época dos 2 anos, era vascular e endovascular e não tinha diferenciação nenhuma. Não, é legal lembrar isso porque a gente até esquece, né? A gente até esquece que é assim, porque... a gente vê, né, agora no final do R3, o R3 começa a fazer os procedimentos endovasculares, os menos complexos, né, sempre com auxílio, sempre com assistência, mas começa a fazer os procedimentos endovasculares, então mistura. Então, de um dia ele tá fazendo um enxerto, no dia seguinte ele tá fazendo uma angioplastia. O R3 começa fazendo enxerto e no meio do ano já tá angioplastia de perna. Que talvez isso, não sei se isso é controverso ou não falar isso, mas que eu acredito que é a vascular, como ela é, né? Porque não tem uma diferença. Esse paciente é um paciente vascular ou endovascular, então é uma equipe diferente que vão ter que cuidar dele. A vascular e a endovascular é uma coisa, na meu ver, é uma coisa só. A gente acaba dividindo, cada paciente, né, é uma mesma coisa. Só. Que a gente divide didaticamente, assim, mas o vascular moderno, que vai querer, por exemplo, fazer arterial, por exemplo, ele tem que dominar as duas, eu acho. Exatamente. E ele não tem que saber uma, ou poder saber uma, ou poder saber outra, né? Às vezes o paciente que decide isso na última hora. Exatamente. E às vezes um caso que gostaria de operar aberto é melhor ainda. Então, sim. E atualmente você é preceptor, né? Você é vascular lá no Hospital das Clínicas. Conta um pouco pra gente, assim, qual que é a sua rotina, como que funciona e o que você considera que foi mais positivo, né, ao longo desse ano de preceptoria lá para você. A preceptoria, ela... a ideia da preceptoria
e o meu papel lá dentro, eu divido a preceptoria com mais uma colega, que é a Tainá Curado, que é minha R igual, também foi R- dos dois aqui, e a gente divide essa função, que é fazer o intermédio entre os residentes e a assistência. A gente participa também ativamente do ensino, de alguma forma, dos residentes, tanto os R3 quanto os R4. A gente auxilia na prestação de assistência. No dia a dia, a gente tem um contato muito próximo com os professores, especialmente o professor titular, que é um dos professores titulares, que é o professor Nelson Delutia. Então, a gente participa todos os dias de discussões dos pacientes do pronto-socorro, pacientes eletivos. Então, todo dia tem muita discussão de caso, muito paciente. E tem um adicional, que senão tem que valer muito a pena, né? Opa, puxei um fio aqui sem querer. Que a gente fica responsável pelas aortas de urgência do pronto-socorro. Então, é a melhor coisa, poder operar e cuidar dos pacientes que são as aortas de urgência. Então, o paciente chega ou rosto, ou iminência, ou por qualquer razão está no pronto-socorro. Então, as aortas, dissecções, aneurismas, traumas, a gente que lida. Obviamente, tem sempre uma assistência, a gente discute os casos e tudo mais, mas a gente que cuida dele, centraliza o que está acontecendo, e isso aprende muito. E eu acho que essa questão de estar envolvido nos casos de aorta por um ano todo é de grande valor, porque é uma coisa que eu acho que a grande maior parte dos vasculares que se formam não tem essa oportunidade de estar tão próximo e com tanto paciente internado de aorta. Atualmente, eu acho que eu estou com 12 pacientes internados de aorta no pronto-socorro, entendeu? Caramba. Que é bastante, né? Sempre é bastante, né? Mas e você vai levando, você passa a visita todo dia, e sabe o que tá acontecendo. Então, isso é o que mais, isso vale muito a pena. As discussões de casos, discutir todos os casos e conseguir operar a aorta e lidar com os casos de aorta é uma coisa brilhante, assim, é muito bom. Legal. E eu acho que vamos dar um passo à frente aqui, falando um pouquinho agora sobre a prova, né? Perfeito. Mais uma vez, queria parabenizar aí pelo primeiro lugar, com certeza super merecido. E aí eu queria que você falasse pra gente, né, pro pessoal que está nos ouvindo aí, como que foi o seu processo de preparação? Conta pra gente como que você estudou, como que você se preparou para essa prova. Vamos lá, obrigado. O estudo, a gente, esse ano eu até estava em dúvida se eu ia prestar a prova de título ou não, porque é um ano na preceptoria um pouco cheio, assim, eu tinha dúvida se eu ia conseguir conciliar os estudos, se eu ia conseguir estudar, porque tem muito sobreaviso, sobreaviso dia sim, dia não, e final de semana sim, final de semana não, considerando que era dividido. Teve um momento em que era um preceptor único, ou seja, ele ficava continuamente de sobreaviso o ano todo. Sendo dividido, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Daí eu decidi no início do ano que eu ia prestar. Ótimo. E aí, como é que faz? Legal, vamos pegar o Rutherford aqui, começar a ler, vamos começar a pegar o Brito, enfim. Mas aí você percebe que estudar sozinho é uma coisa difícil. Não né? é simples. Difícil pra caramba. Até para começar, né? Por onde começar? Exato. Eu não sabe por onde começar, já começa do começo. Então, no final, daí eu tive a ótima oportunidade de conseguir ser aluno de vocês, né? Então, daí a gente teve ali tinha umas aulas bem estruturadas, eu vou falar, assim. As aulas são bem estruturadas, porque eu acho que eu nunca comentei com vocês pessoalmente sobre isso, né? São bem estruturadas, elas são bem resumidas, assim, você consegue, com a apresentação de vocês, fazer... se você faz resumo, você consegue fazer resumo. Se você não faz resumo, você não precisa fazer resumo, porque elas são de fácil acesso. E tem o banco de questões, assim. Ou seja, como que eu estudei ao longo desse ano? O que eu mais fiz, e eu sempre estudei assim, foi fazer questão comentada, né? Você faz a questão, você vê o comentário, tenta entender por que você errou, por que você acertou, eu não pulava nenhum comentário, assim, sabe? Sempre eu leio, vejo o que tá acontecendo, apesar de ter acertado ou não. E se tinha um assunto que eu percebia que eu não estava acertando, por diversas razões, porque eu não tenho contato, ou porque eu não sabia mesmo, daí eu assistia a aula e daí abri o livro também para ler.
E foi assim, eu fui levando, assim, e o bacana também na banco de questões lá tem X questões. O que eu fazia nas últimas, especialmente no final, assim, mais próximo da prova, né? A gente é humano, né? Natural. Acho que todo mundo é assim. Ninguém é de ferro. Principalmente próximo à prova, tinha lá X questões que eu não tinha resolvido. Daí eu falei, bom, eu vou dividir e vou resolver essas questões nessas últimas 3 semanas aí, todas. Resolver todas, ler todos os comentários, né? E daí pegava os tópicos e tudo mais. Aí quando chegou na última semana, eu sabia os tópicos que eu tava mais fraco, né? Que eu precisava estudar mais. E daí eu assistia a aula rapidamente, assistia até, acho que dá pra até aumentar a velocidade, né? Então eu coloco o Renan falando mais rápido. E daí, assim, foi indo, assim. E a gente encaixava aí, você faz umas questões enquanto você tá tomando café da manhã, se você toma café da manhã, ou no almoço, se você janta, ou no almoço, se você almoça. Enfim. E daí você consegue... Sala ali, tá enrolado. Exato, daí você consegue fazer. E foi isso, foi bem... Eu não reservava um horário restrito, sabe? De tal hora eu tenho que estudar. Não fazia isso porque... Isso não funciona, porque você planeja aqui, nesse horário eu vou estar aqui, e você está em centro cirúrgico, você está operando. Do nada. Exato. Então você vai colocando, são migalhas ao longo do tempo, né? Mas isso no final forma um bolo de fubá. E você imaginava, você almejava ou imaginava pegar o primeiro lugar? Não, quer dizer, assim, almejar eu acho que todo mundo quer passar em primeiro, né? Imagino eu, mas não sei. Foi meio natural. Foi, aconteceu, assim, sinceramente, assim. Você não tinha aquela vontade, assim, não, eu vou prestar prova, vi alguém que passou em primeiro e viu, sei lá, queria aproveitar o prestígio e... Não, eu tava preocupado que eu achava que eu não ia passar. Mas depois que você vai fazendo as questões e vendo que você tá acertando, você fica mais entusiasmado, né? Legal. Mas, não, o meu desejo de estar em primeiro lugar, assim, não... Perfeito. É uma coisa que aconteceu, assim, sinceramente. Então, a gente conversou também com outros alunos, a gente fez um podcast dos aprovados aí, e realmente eles falaram principalmente essa questão do banco de questões aí nos comentários, que eu acho que sedimenta bem ali o conhecimento, né? E agora acho que quase todas, assim, a grande maioria das questões está com vídeo também, está com comentário em vídeo. E eu não sei se você chegou a ver, tem uma ferramenta lá que chama Dex, que é tipo uma inteligência artificial, ela pega a relevância do tema, tipo, considerando a frequência com que o tema cai e a quantidade que você erra ou acerta. Então, por exemplo, se tem um tema pouco relevante que você acerta muito, não é tão bom assim. Agora, Sim. Se tem um tema que cai muito e você erra muito, ela vai te dar um peso de importância para aquele tema. Por exemplo, arterial. Então, consegue direcionar. Não sei se você chegou a ver, porque às vezes o pessoal passa batido dessa ferramenta. Talvez eu tenha sido sujeito a essa ferramenta sem nem perceber. Mas porque sinceramente eu não... Mas é legal porque a função é justamente essa. É importante, Ela acho que você tá pior, só que você mais... E não é só que você erra muito, né? O Dex, ele pega baseado na importância daquele tema pra prova. Sim. Então, tipo assim, você errou... você errou um tema que cai pouco e um tema que cai muito. O fato de você ter errado os dois, ela não vai jogar as questões como se fossem com peso igual e você vai ter que aprender os dois temas de maneira obrigatória primeiro. Ela vai sempre priorizar aquele que você tá e que é mais importante para você ser aprovado. E o que você achou da primeira fase? Depois a gente fala da segunda também. O que você achou da prova? Eu não prestei anos anteriores, né? Mas eu fiz as questões dos anos anteriores, né? E o que eu vi é que a prova mudou, né? Eu acho que vocês também concordam com isso. Perfeito. Com certeza. A prova mudou. Não se transformou sabe? Não foi sabe? Não se transformou numa coisa bizarra, assim. Mas ela melhorou. Ela mudou pro melhor. Eu acho que a prova agora está abordando questões e assuntos que são de relevância grande para quem está se formando como cirurgião vascular geral, com menos ênfase em
pormenores, não que os pormenores não sejam importantes, né? Daí eles fizeram uma prova mais coerente, Com assim, certeza. com questões que abordam temas relevantes. Você quer saber se o cara consegue fazer Eu acho que foi uma prova mais justa, né? Foi unânime também, né? A grande parte Tiveram das algumas pessoas. questões meio exageradas, tipo do Wi-Fi, uma ou outra de classificação, mas de uma forma geral era mais caso clínico, né? Foi uma prova menos decoreba do que algumas provas anteriores. Sim, a questão do Wi-Fi... O Wi-Fi é importante, mas você colocar lá a classificação é difícil, né? É uma coisa difícil, porque não era tão você tem que lembrar a tabela, não é fácil. Assim. Ela não estava num extremo da tabela, por exemplo. Apesar do tema ser importante, né? Super. Apesar do tema ser importante. Com certeza. Agora, então eu não sei se ele não deve ser abordado, mas como a questão é elaborada, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que teve pouca questão de questão... Exagerado, que não faz sentido. Rodapé de livro, sabe? Com certeza. Entendeu? Eu acho que isso melhorou bastante. E uma curiosidade agora, quanto que você tirou na primeira fase? Cara, sabe que eu não lembro? Você sabe quando eu tirei? Eu te falei, eu acho. Agora eu não lembro. Cara, eu não lembro. Foi 95%. Foi 95%. É. Agora, o número agora exatamente eu não lembro. Mas foi 95% da prova. Foi 2 questões no máximo ali, né? Eu acho que foi 3, não sei. Forte, menino. Legal. E o que você achou de ser online? Você prefere presencial ou online? O que você acha? Olha, online é bacana, né? É bom. Você tá em casa, você tá tranquilo. Eles pedem pra você tirar seu pet da sala. Então, aí meu cachorro tava na escola, na creche. Eu chutei todo mundo de casa. Então é bom. Você tá no conforto, você tá num ambiente controlado. Você não tem aquela ansiedade de putz, eu preciso sair de casa, tal horário, pra chegar na Zona Leste, que eu não lembro onde é que eu vou parar meu carro, se você vai de carro. Daí... É uma prova nacional, ou seja, como é que o cara de longe tem que vir, tem que se hospedar. Então é bacana, eu achei bom, assim. Eu dá achei só que foi uma medinho da internet cair e perder tudo, né? Mas eu acho que esse é o único ponto negativo. Mas aí sempre tem ano que vem, né? E a segunda fase, o que você achou? A segunda fase foi uma prova legal, assim, né? Diferente. Foi um OSC, né? Que também abordou questões gerais, coisas de acesso para a horta, coisas de flebostração, coisas interessantes, né? E daí quando você faz assim, quem faz e sabe fazer e tá tranquilo, obviamente tem uma questão de nervosismo associado, né? Não é porque você não sabe que você fez errado, mas tem a questão de nervosismo. Mas eu achei que foi uma prova bacana. E é legal também, porque quem tava ministrando a prova são pessoas... tava lá o professor Edivaldo, lá de Ribeirão, tava o Dr. Júlio Perclá, que é presidente da sociedade, fazendo questão da prova. Assim, então é interessante, né? Daí você tem um momento ali que a questão acaba, você troca uma ideia, é interessante. Mas eu gostei da prova, achei que ela foi boa. Assim. Entendi. Só talvez a espera tenha sido longa. Eu vou reclamar disso. Mas... Isso também foi unânime. Pro Christian não, que começa com C, né? Mas pro Renan... Eu saí rápido, mas o pessoal ficou às vezes 3, até 4 horas da tarde lá, sendo que começou, né? O cadastro iniciou 7 da manhã, Sim. Né? Queria falar assim, você falou agora da primeira fase, falou da segunda fase, falou o seu método de estudo, mas tentando falar agora de uma forma mais direcionada para quem está começando agora, esse episódio vai ao ar agora no início do ano, né, de 2023, o que você diria para a pessoa, tanto que está na dúvida se vai prestar ou não, e alguma dica que você daria de estudo para essa pessoa? Para essas pessoas. Tá, vamos lá. Se a pessoa está prestando e está na residência ainda, isso não dá, né? Não pode fazer isso, né? Tá acabando a residência. É verdade. Não, mas quem tá fazendo o R5... quem tá fazendo o R5 pode prestar. Então, eu acho que quem tá na residência, e eu me considero nesse grupo, que eu tô dentro do hospital, escola ainda, passando, vendo casos, de pronto-socorro e tudo mais. O que eu acho aproveitem esse momento, assim, sabe? De estar lá dentro para ver os casos e estudar os casos, que é aí que você mais aprende, né? E
Eu acho que para ter calma, né? Especialmente nesse início do ano, assim, tem muito tempo para estudar, dá para estudar todos os temas. É amplo, mas ele é finito, né? Pelo menos o que eles colocam lá para você estudar. Tem os livros lá que você tem que estudar, tem os temas e você estuda e pronto. Então dá tempo de estudar, dá tempo de fazer questão. Eu acho que tem que ter calma e aproveitar sempre o que você tá fazendo, né? Estudar, trabalhar e dá para fazer tudo, né? Maravilha. Eu acho que essa questão do estudo aí, eu acho que só quando vai chegando mais perto que bate um desespero. Mas se o pessoal já começar agora, faz umas questões, assiste uma aula aqui, outra ali, quando chega no final, eu acho que já tá mais não tem, assim, aquela magia, aquela coisa muito diferente, né? Não adianta. Nada assim supera uma boa organização, né? Você ter um material bom e dedicação. Em resumo, eu acho que a melhor dica é fazer o Vasco Review. Bom, queria agradecer, né, a presença do Lucas aqui, gostei muito da conversa, a gente está muito satisfeito. Eu sei que é um feito seu de ficar em primeiro lugar, mas a gente fica satisfeito por ser nosso aluno aqui do curso. Obrigado pela presença aí, disponibilidade. Né? Foi muito bacana conversar. Acho que o pessoal que está prestando vai tirar bastante coisa interessante dessa conversa. E foi uma satisfação ter um amigo aqui junto conosco. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo toda a sorte para vocês nessa empreitada aí de vocês. Muito bacana. Obrigado. Até o próximo episódio aí, pessoal. Até mais.